Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Fátima. Bom dia, Mônica. Bom dia, família. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Li. Bom dia, Elisângela. E aí, gente, como é que vocês estão? Bom dia, Gi. Como é que vocês passaram o final de semana? Bom dia, Lu. Seja muito, muito, muito bem-vindo nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre como palavras podem mudar a nossa vida, né? Bom dia, França, linda. Bom dia, Adriana. Bom dia, May. Bom dia, Bela. Como palavras podem mudar a nossa vida? Convido você a já pegar seu papel e caneta para que você possa anotar, sabe? Anotar algumas passagens, para que você possa depois voltar até elas, meditar nessas palavras, para que você possa entender melhor como tudo funciona, né? Porque muitas das vezes a gente age sem pensar e muitas das vezes a gente não pensa porque a gente não sabe. Muitas das vezes a gente vai fazendo as coisas muito no automático, né? A gente vai fazendo as coisas no automático, vai fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente às vezes não para ver o que a gente está fazendo, ver o que a gente está pensando. E é muito importante a gente entender sobre isso. Então vamos já começar. Queria convidar você a convidar alguém, tá? Que você sentir vontade, alguém que você gosta. Vou fazer junto com vocês. Clica no aviãozinho. Queria que você mandasse aí para umas 3 pessoas, mas pessoas no qual aquelas fazem sentido para você, sabe? O fato é, as pessoas têm que fazer sentido para você. Aquilo que a gente não sente não faz sentido, né? Se você vir alguém no seu coração, que você sentir vontade de compartilhar, clica, compartilha, faz que nem a Gi, já compartilhou, já colocou feito, né? Você que já compartilhou, coloca feito, coloca assim, ó, feito, para eu saber que você já chegou, já compartilhou. Coloca seus coraçãozinhos aí pra gente começar a semana da melhor maneira possível. Quero ver os coraçãozinhos de vocês. Alegre o seu coração, alivie os seus pensamentos, acalma sua alma. Peça que o Senhor nessa manhã traga o renovo para você. Todos os dias quando você se despertar pela manhã, clama pela presença do Espírito Santo na sua vida e peça que o Senhor traga o renovo. Então, se você não tem hábito de fazer isso, se você não fez, faça isso agora. Fala: Senhor, nessa manhã eu clamo pela Tua presença, eu tenho sede de Ti, meu Pai, eu quero me derramar, eu quero ser inundada no Teu amor, sabe? Vem agora renovando, renova meus pensamentos, a minha alma, as minhas palavras, a minha força. Todos os dias a gente precisa ser renovado. Como não acordar cansado, né? Quantas pessoas e quantas vezes e quantas fases da nossa vida a gente nos desperta totalmente cansadas, né? Da noite anterior, do dia anterior, no qual parece que a gente nem dormiu. Às vezes a gente tá tão automático, sabe? Tanta pressão, que se você não tem o hábito de clamar pelo renovo pela manhã, parece que a gente emenda um dia no outro. Já viu que às vezes você para e fala: meu Deus, que dia que é hoje? E piorou quando às vezes você para e fala assim: meu Deus, já é quinta-feira, já é sexta-feira. Hoje é segunda, daqui a pouco você faz assim: é sexta-feira. A gente vai ligando um dia no outro sem clamar pelo renovo do Espírito Santo. E aí a gente vai parando de viver, parece, sabe? Quem já teve essa sensação? Que parece que os dias estão voando cada vez mais, parece que tá passando tudo tão depressa. Alguém aí tem percebido isso? Tem sentido isso? Que parece assim, que foi ontem que era o Réveillon. Nós já estamos em março, dia 13 de março de 2023. Vocês passaram praticamente 3 meses. O quanto tempo tem passado rápido, sabe? E muitas das vezes a gente não percebe porque a gente tem linkado um dia no outro, um problema no outro, sem parar para falar: Senhor, nessa manhã eu clamo pelo Teu renovo. Eu clamo pela Tua presença. Eu clamo pela sua unção. Eu clamo pelo Teu direcionamento. A gente não tem que falar aquilo que a gente sente, a gente não tem que falar aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente não quer ter. A gente tem que falar aquilo que nós queremos ter. As nossas palavras têm poder. E o fato é, as palavras que você disser agora será a vida que viverá amanhã. As palavras que você disser agora será a vida que você viverá amanhã.
E muitas das vezes a gente acorda de qualquer jeito, a gente linka um dia no outro, linka um problema no outro, e a gente parece parar de sentir, a gente parece parar de viver. Parece que você fechou o olho e já tá no meio do ano. E que loucura é isso, né? A gente precisa entender que as nossas palavras têm poder, e o fato é, não é você falar aquilo que você tem. Isso, gente, é a grande chave da virada, sabe? Falo que isso é a cereja do bolo que nós precisamos entender. Não é a gente falar aquilo que a gente tem. E também não é falar aquilo que nós não queremos ter. O fato é, nós precisamos falar aquilo que nós queremos viver. É fácil? Óbvio que não. Tem dias que você fala e quando você vê, você já falou. Aí você começa a falar aquilo que você não quer viver. Aí você precisa lembrar disso. Ei, lembrei que a Áurea comentou comigo que eu não tenho que falar aquilo que eu tenho e nem falar aquilo que eu não quero. Eu preciso falar aquilo que eu quero viver, porque as palavras que eu falo hoje determinam a minha vida. O que você fala hoje é o que você vai viver amanhã. O que você tem falado sempre é o que você vai viver no amanhã. Porque as suas palavras definem a sua vida. A gente não tem outra explicação. Vai lá em Provérbios 4, 23. Vou pegar junto com vocês. E nós vamos pegar várias passagens para que hoje a gente possa entender isso profundamente. Provérbios 4, 24. Diz assim, ó, afaste a sua boca as palavras perversas. Fica longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Aqui na palavra já fala sobre as palavras. E não fala pra gente olhar pra trás, pra gente falar as palavras pra trás. Não, a gente vai falar pra frente. Você precisa entender que você tem que falar aquilo que você quer viver, aquilo que você quer sentir, aquilo que você quer ter. Aí o que a gente mais fala? Ai, mas isso eu não consigo. Ai, mas isso não dá certo pra mim. Ai, mas isso não. Ai, mas isso é demais. Ai, mas isso eu tenho medo. A partir de hoje, não fale mais aquilo que você não quer ter. E não fale mais aquilo que você não quer viver. Você precisa falar, profetizar e clamar aquilo que você quer viver. E nós precisamos de alguns passos para isso. O primeiro passo é reconhecer que você é assim. Quem aí tem reclamado muito de algum problema? Eu quero que você traga isso agora à sua consciência. Quem tem reclamado muito de algo? Porque a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. E a gente pensa, a gente lança e solta pela nossa boca. Por isso nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. É aquilo que sai da nossa boca, sabe? As palavras têm poder. Lá em Provérbios 18, 21, pega lá comigo Provérbios 18, 21, que diz assim, ó. Provérbios 18, 21 diz assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem o poder de construir e de destruir a sua vida. Eu gosto sempre de fixar esse momento, porque às vezes quando tem pessoas que lê essa passagem, pessoas que carregam consigo uma maldade em mente e falam, então eu vou lançar um monte de coisa ruim sobre a vida do outro. O fato é sobre você. Nós não estamos falando sobre o outro, nós estamos falando sobre você. Você pode lançar o que você quiser na vida do outro, desde que você entenda que aquilo volte para você. Desde que você entenda que aquilo vai voltar para você. O quanto é importante a gente entender isso, né? Se a gente entender isso, você não deseja mal para ninguém, você não deseja coisas alheias, você não fica com inveja, você não... Nada. Porque você sabe que aquilo que você lança volta para você. Aí você lê, a língua tem poder sobre a vida e a morte. A língua é o órgão menor que nós temos no corpo e o mais poderoso. É o menor órgão e o órgão mais poderoso, o órgão mais afiado. Por isso é sempre importante a gente vigiar aquilo que a gente fala. E voltando a vigiar aquilo que a gente fala, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. Quem me acompanha aqui há mais tempo, lembra que eu sempre comento com vocês que eu falo que às vezes a gente precisa ter um guardinha aqui, né?
que ele sempre apita. Pensou coisa errada, o guardinha apitou, você muda a frequência. Nós precisamos aprender a mudar a frequência dos nossos pensamentos o tempo todo. Se a gente quer ter uma vida diferente, se a gente quer ter resultados diferentes, nós precisamos mudar a frequência dos nossos pensamentos. Você precisa implantar na sua mente aquilo que você quer viver, não aquilo que você não quer viver. Sempre que pensou algo que não é aquilo que você gosta, não é aquilo que você quer viver, o guardinha apita, muda a frequência dos seus pensamentos. Aquilo que você pensa, você fala, você atrai. A palavra é muito clara quando ela diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mas fruto bom ou fruto ruim? Aí eu pergunto para você. Fruto bom ou fruto ruim? O que você tem comido a respeito do que sai da sua boca? Fruto bom ou fruto ruim? Deus é tão sensato que Ele nos dá a liberdade de pensar, de falar. Só que nós também precisamos ter a maturidade de receber. Porque depois é muito fácil jogar tudo a culpa em Deus, né? Ah, mas porque Deus fez isso, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer viver as nossas vontades, satisfazer os nossos desejos. Aí nessa hora a gente pega Deus e coloca do lado. A gente muitas das vezes trata Deus como um objeto. Não, agora eu tenho que fazer um negócio errado, mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Aí você pega Deus e coloca aqui, ó. Aí você vai lá e faz. Aí depois você volta e pega Deus. Não é assim que funciona. Por isso que muitas das vezes não recebemos aquilo que nós queremos, não vivemos aquilo que nós desejamos viver. Porque pensamos no que não queremos viver, falamos no que não queremos ter. E o que a gente fala, as nossas palavras definem a nossa vida. Hora ou outra lá na frente você vai viver aquilo que você falou. Hora ou outra lá na frente você vai viver aquilo que você falou. Não sei se vocês já perceberam. Eu sempre falo assim, cuidado com a língua, né? A língua, lá em Minas a gente tem mania de falar assim, a língua é o chicote do corpo. Tudo que fala é batata. Falou, pagou língua. Quem aí já viveu a experiência de pagar língua? Eu já vi várias vezes pessoas que falavam assim, ah, mas o filho do fulano é gostoso demais. Ah, se eu tivesse um filho, o meu, nananana. Tenho um filho, o filho é 10 vezes pior. Falou e viveu aquilo contrário do que falou. Porque você tem que falar aquilo que você quer viver, não o que você não quer ver. E eu falo assim, quem somos nós para julgar, falar, criticar, lançar algo sobre a vida de alguém? Nós precisamos reconhecer a nossa vida, a nossa história, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ver o que realmente queremos viver. O que realmente queremos viver. Tem uma passagem que eu gosto muito, que ela tá lá em Filipenses 2:4. Ela diz assim: façam tudo sem queixas e sem discussões. Façam tudo sem queixas e sem discussões, para que venham a tornar-se puros. Façam tudo sem queixas. Muita gente precisa entender, nós precisamos entender, né? Que isso é uma questão de amadurecimento na nossa fé, na nossa vida. Reclama demais. Entende que quanto mais você reclama, pior as coisas ficam. Quanto mais você lamenta, pior as coisas ficam. Ai, mas isso não, eu não aguento mais viver assim. Não fala sobre o que você não quer viver. Não fala o que você não gostaria de viver. Fala sobre aquilo que você quer viver. E isso precisa começar nos seus pensamentos. Isso precisa começar, você precisa implantar isso no seu pensamento. E o fato é, durante todo o dia, a gente tende, né, as situações, as dificuldades, os problemas, tende a nos levar para outros caminhos diferentes no qual aqueles decidimos viver pela manhã. Às vezes você vai sair aqui da live e você vai falar, nossa, meu Deus, eu quero viver assim, eu quero viver diferente, eu preciso entender, eu preciso meditar mais a palavra.
Aí quando você sai, você passa uma raiva, volta a estaca zero. E é assim. Só que nós precisamos manter firme naquilo que você quer viver, com os seus propósitos, com as suas vontades, com os seus desejos. O primeiro passo, se você realmente quer viver algo diferente, lá em Marcos 11, 22, quero pegar várias passagens para que vocês possam ver que tá tudo na Bíblia. Pega Marcos 11, 22. Deixa eu pegar aqui junto com vocês. Diz assim, é uma passagem que provavelmente vocês conhecem, já ouviu várias vezes na igreja e tal, e hoje nós vamos ver ela profundo, com outros olhos, sabe? Bem na raiz. Marcos 11, 22 diz assim, ó, respondeu Jesus, tenham fé. É Jesus que respondeu. Tenham fé em Deus. Às vezes a gente tem fé em tantas coisas e não tem fé em Deus. A gente tem fé nas pessoas que não têm o poder de nos ajudar. A palavra diz assim, ó, Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Vamos lá. Jesus diz, tenham fé em Deus. Em quem que você tem fé? Tem gente que tem mais fé na psicóloga do que em Deus. Tem gente que prefere correr pro vizinho para fofocar do que contar para Deus. Tem gente que prefere ir pro grupo de WhatsApp fofocar do que pedir ajuda para Deus. Tem gente que prefere ficar choramingando nas esquinas, lamentando a morte da bezerra, do que falar para Deus. Então aqui a gente já leva um puxão de orelha. Tenham fé em Deus. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar. Às vezes o médico, pode ser que você recebeu uma notícia ruim de um médico, um fim de relacionamento, um fim de negócio. Só Deus tem o poder de mudar toda a nossa história. Só Deus tem o poder e a autoridade para transformar toda a nossa história. Então começa tendo fé em Deus. Tem hora que a gente precisa parar e avaliar em quem eu tenho fé. Eu tenho mais fé em Deus ou tenho fé no meu vizinho? Porque tudo eu corro pro meu vizinho para contar. Não há problema algum você, às vezes, ir para alguém para poder desabafar. O fato é, você precisa entender que quem tem o poder de mudar a sua vida é Deus. Se você tem alguém que você vai lá para desabafar, antes de ir desabafar com essa pessoa, vai no Senhor, fala assim, Senhor, eu tô com esse problema. Eu tô pedindo ao Senhor sinais, eu não tô conseguindo. Eu vou ir lá desabafar com a fulana, com o fulano. Use essa pessoa, meu Pai, para que ela possa ser canal de graça na minha vida. Fala comigo através dela, Senhor. Às vezes você tem pessoas que você confia, que são pessoas de Deus, que você vê Cristo naquela pessoa. E tem pessoas sim. Tem grandes profetas. Então, às vezes, você não tem que falar com qualquer pessoa. Você tem que ver com quem você fala. E antes de ir até aquela pessoa, fala com Deus primeiro. Nós precisamos entender que tudo nós temos que falar com Deus primeiro. Ai, Yara, mas eu vou ir num grande profeta. Ei, mas espera aí. Você pode falar com Deus e Deus abrir os ouvidos dele e lançar sobre ele aquilo que o Senhor tem falado com você. Mas às vezes você não fala com Deus, você pode ir lá e voltar do profeta totalmente vazio. Talvez até mais vazio do que você entrou. Lembra que eu comentei com vocês de uma amiga que estava com muito problema e ela foi num padre, e o padre era muito reconhecido em Divinópolis e todo mundo gostava dele. E ela entrou com um problema e saiu em lágrimas. Entrou sem chorar e saiu em prantos. Ele não estava preparado espiritualmente para ajudá-la. E talvez naquela época me faltava essa sabedoria para eu poder ajudar ela. Falar assim, olha, antes de entrar, vamos orar, vamos rezar, vamos pedir que Deus use dele, vamos clamar a presença do Espírito Santo na vida dele agora. Porque o Senhor Jesus unja ele, que saia da boca dele somente palavras de Deus, que ele seja completamente usado pelo Espírito Santo. Nós não fizemos essa oração. No dia eu não sabia disso. Há uns 10 anos atrás. Uns 10, 9 anos atrás. Ela entrou
Provavelmente ele estava com a cabeça no mundo da luz, cheio de problemas, ela saiu em lágrimas. Por isso, não há problemas nenhum você ter alguém que você gosta de falar, desde que seja pessoas de Deus. Desde que você veja Cristo naquela pessoa. Desde que você veja que aquela pessoa tem uma intimidade com o Senhor, tem uma dedicação com o Senhor, sabe? Mas, antes de ir, fale com o Senhor. Fale pra Ele: pai, eu tô com esse problema, eu tô indo lá no fulano. Quantas pessoas saem de suas cidades e vão para eventos em igrejas distantes, gastam tempo, energia, dinheiro e talvez voltam totalmente vazias, porque depositaram toda a sua fé num ser humano. Depositaram sua fé em um homem. E nessa passagem o Senhor fala assim, Jesus disse assim: tenham fé em Deus. Eu sempre falei isso com o Rogério, a gente servia muito tempo na igreja, né? E ajudava nas igrejas e tal. Fazia leitura, ou na acolhida, ou como ministro. E eu sempre falava com o Rogério assim: a minha fé é em Deus. Por quê? Eu lembro uma vez que algum padre fez alguma coisa que a gente não gostou. Aí na mesma hora eu dei um passo para trás e falei: a minha fé é em Deus. Porque se você coloca a sua fé em homens, você frustra. Você provavelmente já viveu isso ou conhece alguém que já viveu. Pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram religiões porque foram decepcionados. Porque talvez o pastor fez algo que ela não gostava, ou o padre fez algo. Descobriram que o padre é XYZ, descobriram que o pastor faz isso. O problema é dele. O acerto final é dele, é ele e Deus. Você não tem nada a ver com isso. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: eu vou dar o dízimo e fulano vai fazer XYZ. O problema é do fulano. O que o fulano vai fazer, o problema é dele. Você está fazendo a sua parte, você está cumprindo a sua missão. Por isso nós precisamos pegar essa passagem, só nessa passagem, o quanto a gente aprende. Nós precisamos confiar em Deus e falar para Ele. Mesmo que você não, mas eu vou sair agora, eu vou ir para a igreja. Antes de chegar à igreja, vai clamando a presença do Espírito Santo. Senhor, eu já quero ir clamando a Tua presença, eu já quero ir sentindo a Tua presença. Que o Senhor use os padres, os pastores para falar comigo nessa noite. Que o pastor X, que o padre Y seja boca de Deus, que todas as pessoas que estiverem lá sintam a Tua presença, sejam tocados por Ti. Você está profetizando, proclamando aquilo que você quer. Aquilo que você quer viver, aquilo que você quer receber. E a palavra continua: tenham fé em Deus. Então, a partir de hoje, se você frequenta alguma igreja, lembre-se de confiar em Deus. Se alguém fizer alguma coisa errada, problema. Porque a sua fé é em Deus. A sua fé não é num homem. E não pode ser. Porque homem, seres humanos. Igual eu, igual você. Um padre, um pastor é igual eu, igual você. Tem suas vontades, tem seus desejos, tem suas falhas. E às vezes a pessoa não vai estar disponível da forma que você queria. E aquilo pode ser o ponto final para você desistir de tudo. Para você esquecer o amor que o Senhor tem para você. Jesus diz: tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte. Se alguém disser a esse monte. A palavra não diz assim: se alguém pensar sobre esse monte. Não. A palavra diz assim, E Jesus fala: e se alguém disser a esse monte. Olha o poder das nossas palavras. Se alguém disser a esse monte. Jesus que disse. Olha o poder que habita na nossa língua. Olha o poder que habita nas nossas palavras. E se alguém disser a esse monte: levanta-te e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Esse monte aqui, em forma física, trazendo para a nossa realidade como se fossem os nossos problemas. Veja esse monte hoje como um problema que você tem, uma dificuldade que você tem, talvez no seu relacionamento, talvez nos seus negócios, talvez na sua vida financeira. Jesus disse assim, se alguém disser a esse monte, a esse problema, a essa situação,
Retire-se daqui agora, em nome de Jesus. É o poder que habita nas suas palavras. Mas Jesus continua. Se eu só falar isso, Áurea, eu vou falar isso agora, o problema vai embora, eu quero viver isso. Eu falar isso, virar as costas, ir trabalhar e deixar ser invadida pela dúvida, isso vai resolver? Óbvio que não. Porque Jesus é muito claro. Se alguém disser, então se alguém falar, proclamar, profetizar e não duvidar em seu coração, mas crer. Então o que a gente precisa aprender nessa passagem? Que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos falar aquilo que nós queremos, mas nós não podemos duvidar. Nós precisamos trabalhar em nós isso para que a gente não possa duvidar, porque o mundo nos leva a duvidar de tudo e de todos. Depois, um outro dia, uma passagem para uma outra palavra, eu vou trazer uma palavra pra gente, como que a gente faz pra gente alcançar as nossas orações, né? A gente precisa de um passo a passo também para isso. O mesmo é que, como que eu faço para poder fazer as minhas palavras terem poder? Não duvidar. Crer. As palavras que você disser, elas vão dirigir a sua vida. Elas vão direcionando a sua vida. Se você só fala palavras de derrota, de tristeza, se você é aquela pessoa que só fofoca, que só fala mal, que só deseja coisa ruim, que só pensa coisa ruim, que só fala que não consegue, que tem medo, que isso não é pra você, que você não dá conta, você acha que vai dar certo alguma coisa? Obviamente que não. Nós precisamos saber o que queremos. O primeiro passo é reconhecer. É reconhecer aquilo que você quer. Depois que você reconhece, você precisa orar. Meu Deus, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso de ti. Vai diante dele. Só que o primeiro passo é reconhecer. Muitas das vezes nós não reconhecemos. Às vezes tem pessoas que precisam emagrecer, mas elas não perceberam que elas precisam emagrecer. Adianta você ficar falando. Não, é ela que tem que reconhecer. Ela que precisa reconhecer. Não adianta você ter tudo e você não fazer. Tem uma amiga que ela, outro dia, me passou pra gente um programa, né? Um programa de uma receita de emagrecimento. Quem aí precisa de emagrecer, levanta a mão. Ela passou pra gente, ela comprou um material e passou pra gente. E eu sou a rainha de comer em bondo, de comer bobeira e tal. Aí eu falei, eu quero também, né? Perder umas gordurinhas localizadas e tal. Aí somos 3. 2, eu e mais uma, seguimos todo o passo a passo. Emagrece em 24 dias, gente. O negócio é muito massa, muito massa. Somos 3. Eu e mais uma, seguindo direitinho. Mas seguindo direitinho e vendo o maior resultado. A cintura afinando, acontecer nisso, nananã. E além dele ter um cronograma de alimentação, ele tem uns bônus que é chá, suco. Eu adoro fazer suco verde, então pra mim tá sendo ótimo. Tem várias receitas de suco e tal. Enfim, eu e uma pessoa seguindo direitinho e batata, resultado. Outra pessoa não. Gente, eu falei, não, tá ótimo, eu amei, o negócio é muito bom e tá muito barato diante de tanta coisa que tem. E antes dos 24 dias eu já vi resultado e tal, aí a outra. Aí uma das 3, né? 2 teve resultado e uma não. Aí uma, falei, mas o que você tá fazendo? Não, você mudou alguma coisa? Não adianta você só ir lá e pegar o programa e comprar o material se você não aplicar o que está nele. O mesmo é na nossa vida. Não adianta você só saber o que tem que fazer. Se você não fizer, não dá certo. Alguém falou, você não precisa, você já é magra. Mas tem umas gordurinhas localizadas. E eu como muito embondo, né, gente? Louca de embondo, de chocolate. E eu amo, eu não consigo comer verdura. Então o suco verde me ajuda muito, né?
Então, pra quem quer realmente emagrecer, é alguma coisa de emagrecer em 24 dias, sabe? Foi muito, muito bom. Essa minha amiga aqui descobriu e me mandou o link, aí eu comprei e essa outra minha amiga comprou. Então, nós 3 compramos. Então, 2 teve resultado, eu e mais uma, e uma não. Falei, ué, mas você tá fazendo isso? Não, você tá fazendo isso? Não, você tá fazendo isso? Não. Falei, então não adianta. O que adiantou? Entende? E na nossa vida é o mesmo. Às vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. A gente sabe que a gente precisa mudar as nossas palavras, os nossos pensamentos, mas a gente não muda. Eu entendi tudo, eu aprendi tudo. Eu fui lá e comprei, o e-book é maravilhoso. Emagreceu? Não, por quê? Mas não fez. E é muito bom. Desde que você entenda e faça o que precisa ser feito, sabe? Quem depois quiser emagrecer em 24 dias, manda lá um direct que eu mando o link pra vocês, tá? É muito bom, é saudável, sabe? Tem várias receitas de almoço, janta, café. E o que eu mais gostei foi o e-book de sucos, sabe? Sucos verdes e de chá também. Só que o de chá eu tô dando uma melhorada no meu paladar, porque eu não sou de chá, sabe? Eu não sou daquela pessoa de chá. Então eu tô dando uma trabalhada no paladar ali, porque tem muitos benefícios, né? Então, mas aí tem a receita, tem os chás, tem um monte de coisa, mó legal. Depois me manda um direct, que eu acho que eu tenho o link ainda, eu mando pra vocês. E a gente até comprou com desconto, aí eu acho que tá ainda, eu mando pra vocês. Eu acho que eu tenho. A Eliane quer, a Nete também quer. Me manda o direct, não eu esqueço. Assim que terminar a live, vocês me mandam o e-book lá da Emagreça em 24 dias. Porque eu já vi vários programas desses, mas eu nunca entrei, eu não sabia se funcionava. Aí essa minha amiga comprou, funcionou, falei, comprei, achei bom. E falei, opa, então aí o negócio funciona, né? É bom quando alguém já testou e validou, né? Porque sabe que foi bom, que o negócio é bom. Quem quiser depois me manda um direct. O fato é, fica para vocês também que vão entrar nesse programa Emagreça em 24 dias. Não adianta você só adquirir o programa, os e-book, o material. Você precisa fazer. Não adianta você só entender aquilo que Jesus diz. Você precisa viver. Aquilo que nós falamos define a nossa vida. Vigia mais os seus pensamentos. Ore. Medita na palavra. Traga, sabe, nos seus pensamentos. Semana passada a gente até viveu algo assim com as meninas, nós fizemos isso, do projeto Mulheres em Ação. Medite em algo que você acredita, sabe? Palavras que você acredita, porque aquilo ali vai fortalecendo a sua fé. E vai tirando de você os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, sabe? Aí você tem que trabalhar isso em você. Porque se você pensa, você fala. E se você fala, você atrai. Você atrai coisas boas ou coisas ruins, depende do que você fala. Então, a partir de hoje, comece a meditar mais nas palavras. Procure as promessas do Senhor na Bíblia. Traga algumas promessas para perto de você, sabe? E sempre tenha elas em mente, para que elas possam tomar o lugar dos pensamentos negativos. Amém? Lailinha falou, eu quero. Leni, eu quero. Ana Paula, eu quero. Me manda um direct que eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Feliz dia para vocês. Espero que a palavra de hoje possa invadir o seu coração, invadir o seu ser, possa trazer novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes, decisões e novos resultados para sua vida. Amém? Um beijo grande para vocês. Até amanhã. Me manda um direct que eu mando lá para vocês.